Boa tarde, professor. Viemos apresentar o trabalho sobre o absolutismo na França. Minha equipe é Ana Nayane, Anne Cauane, Ana Letícia e Maria Eduarda. Primeiramente, você tem que saber a definição do absolutismo para você ter, pelo menos, estar dentro do conteúdo. O absolutismo é o processo de concentração de poderes na mão do soberano, governante, quem tiver no poder. O Estado absolutista francês durou do século XVI até o declínio do século XVIII. Foi um período marcado pela centralização do poder na figura do rei, a queda do poder da nobreza e enriquecimento da burguesia. Através de muitas guerras, disputas de poder pela igreja, a incisão religiosa e os períodos de fome e a decadência. Eu sou Maria Eduarda e vou falar sobre a Revolução Francesa. Bom, eu vou explicar o que levou o povo francês a essa rebelação. Bom, nessa época o país era muito rural e era repleto de desigualdades e era dividido em três classes. O primeiro e segundo estado representavam o clero e os nobres, que eram privilegiados aristocracias francesas. O terceiro estado eram os demais grupos sociais, que representavam os trabalhadores, urbanos, camponeses e a burguesia. Esse povo representava aproximadamente 97% da população. E a tributação imposta a esse grupo era tão absurda que boa parte passava fome e vivia em condição precária de vida. Ao mesmo tempo, o primeiro e segundo estado sustentava uma vida muito luxuosa. Depois de um tempo, esse modelo desigual levou a uma grande crise orçamentária na França. A França vivia uma crise política, econômica e social. Tanta tensão começou a ferver os nervos da maioria dos franceses, que exigiam mudanças trágicas em sua sociedade. A solução do governo de Luís XVI foi iniciar uma série de assembleias, começando pela Assembleia dos Notáveis, em 1787, quando o primeiro e o segundo estado tentaram resolver a crise. Só que a decisão dos ricos foi aumentar os impostos das pessoas do terceiro estado, cada vez mais a população se revoltava, até que finalmente, em 1789, deu início à Assembleia dos Estados Gerais, que contava com a participação do terceiro estado, só que o peso dos votos eram contabilizados de um para o outro, ou seja, o terceiro estado representava 97% da sociedade, mas teria o direito só de um voto. Os representantes do terceiro estado fizeram então duas reivindicações ao rei: o aumento no número de deputados e que a votação não fosse por estado, e sim por cabeça, por deputados. Mas o rei Luís XVI, com medo de entrar em atrito com sua aristocracia, demorou muito a tomar essa decisão. Insatisfeitos, os deputados do terceiro estado se separaram e se autoproclamaram em Assembleia Constituinte, na data de 1789, sugestando a monarquia francesa a uma constituição era o início da Revolução. Um fato muito importante, paralelamente ao processo político, ocorreu uma grande revolta popular em 14 de julho de 1789, quando a população comia as ruas de Paris e promoveu a queda da Bastilha. Sim, algo muito simbólico, já que a Bastilha era uma cadeia com presos políticos e, portanto, tem se tornado uma grande marca da força do regime absolutista francês. Daí em diante, a Constituinte foi tomando forma, foram elaborando os direitos do homem e do cidadão, que aboliu os direitos feudais e dividiu os poderes do governo. Mas as constituições entrou em vigor no ano de 1791, pouco antes dos conflitos
confiscas dos bens do clero na chamada Constituição Civil do Clero, que inclusive se tornou funcionários públicos em 1792. Uma tentativa francoliana para devolver os poderes à monarquia francesa falhou, quando os revolucionários, com sua Guarda Nacional, derrotaram os invasores cantando a Marseleta. Luís XVI foi julgado, considerado um traidor na França e decapitado na guilhotina, a navalha nacional, um dos maiores símbolos da Revolução. A República Francesa, a proclamação da República. Mesmo após a França tornou-se uma monarquia constitucional, com diversos problemas sociais, políticos e econômicos, e permaneceram gerando ainda mais tensões e exaltando os ânimos de muitos franceses que almejavam mais mudanças. Várias facções que se uniram na Assembleia Legislativa começaram a se organizar em defesa de determinados posicionamentos. A disposição na qual sentavam os jacobinos e girondinos, dando origem à ideia de direita e de esquerda na política. Os jacobinos representavam a pequena e média burguesia, e os profissionais também desejavam implantar a república e sentavam ao lado esquerdo da Assembleia. Já os girondinos eram representantes da alta e média burguesia comercial, pois eles eram moderados. Uns eram favoráveis à monarquia constitucional, enquanto outros já eram republicanos. Eles sentavam-se ao lado direito da Assembleia. A tentativa de contra-revolução. Enquanto os girondinos queriam frear a revolução, os jacobinos pretendiam acelerar o processo revolucionário e os aristocratas conspiraram para restabelecer o antigo regime. Os aristocratas franceses, que haviam fugido na revolução com apoio de outras monarquias absolutistas europeias, formaram um exército com o objetivo de invadir a França e restritos em todos os poderes ao rei Luís. Os girondinos queriam declarar guerra, pois acreditavam que a ameaça externa era unir o país. Os jacobinos, por sua vez, mobilizaram seu povo, pois defendia que só seria possível impedir o triunfo da contra-revolução por meio da participação popular. A guilhotina é o instrumento utilizado para aplicar a pena de morte por decapitação. Ela foi criada pelo médico e deputado francês, com o objetivo de que o condenado morresse rapidamente e não ficasse agoniado. A Era Napoleônica. Como Napoleão chegou ao governo? Bem, ele vinha se destacando muito como general durante as batalhas que ocorreram na Revolução Francesa. A nação se encontrava no tempo de instabilidade política e econômica bem tensa. Nesse tempo, o regime político era o Diretório, liderado pelos girondinos. Por não escutarem muito seu povo, houve uma grande satisfação popular que gerou um processo de conspiração contra eles. Os girondinos, ou seja, o Diretório, acreditava que uma liderança firme poderia acabar com a instabilidade política da época. Então, com o apoio da burguesia e do exército, Napoleão fechou o Diretório e se colocou no poder. Esse movimento ficou conhecido como o Golpe do 18 Brumário, iniciando o Consulado, que durou de 1799 a 1804. É chamado assim porque nessa época a França era governada por 3 cônsules, mas Napoleão tinha mais poder, pois era o primeiro. Eram eles que comandavam o exército, criavam leis, nomeavam funcionários administrativos para o governo e administravam a política externa. O segundo período dessa época, conhecido como Império Napoleônico, que durou de 1804 a 1815. Então, nesse momento, Napoleão tornou-se imperador da França. Seu objetivo era transformar a França em uma potência hegemônica e unir a Europa sob seu comando. Para isso, deu continuidade ao projeto de conquistas territoriais, mas Napoleão esbarrou na Inglaterra. Depois de perder várias batalhas para os ingleses, a resposta de Napoleão foi a criação do bloqueio continental em 1806.
que visava enfraquecer a Inglaterra economicamente. Para isso, ele oficializou o Decreto de Berlim, que proibia que qualquer território europeu comercializasse com a Inglaterra sob pena de invasão. Uma das principais ações de Napoleão foi a criação do Banco Nacional da França, que instalou um padrão monetário franco e possibilitou financeiramente a indústria e a agricultura. Teve também o Código Civil Napoleônico, que garantiu princípios caros à burguesia: liberdade individual e de trabalho, igualdade perante as leis e direito a propriedades privadas. Também prometeu a reforma educacional, fez inúmeras obras públicas e teve também proximidade com a Igreja Católica. No entanto, o bloqueio continental não enfraqueceu a economia inglesa como Napoleão esperava. O governo dos 100 dias, que durou 100 dias. Sua tentativa de retorno não deu tão certo. Os países que tinham o expulsado voltaram a investir contra ele. Acontece então a Batalha de Waterloo, onde Napoleão é derrotado e exilado pelo governo inglês na ilha de Santa Helena, onde permaneceu até sua morte em 1821.